Nesse vídeo a gente vai comentar sobre SNFF, um fundo bastante conhecido pelo mercado, um fundo que aplica em outros fundos imobiliários. Ele está fazendo a terceira emissão, subscrição que está acontecendo agora, nesse período de setembro. E nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho mais a fundo sobre essa oferta em específico, também um pouquinho sobre o último relatório gerencial do fundo, para vocês entenderem um pouquinho o que o fundo investe e quais são as perspectivas, tá bom? Antes de tudo, pessoal, meu nome é Giovanni, eu sou consultor de investimentos, sou formado em economia e faço esse tipo de acompanhamento de mercado. Também trabalho como consultor de investimentos, tá? Então, se você quiser me conhecer, sempre deixo os links abaixo para tanto o grupo Telegram aqui do canal, quanto o meu contato pessoal, na verdade, contato profissional para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Já o anúncio do início da oferta, tá? Então, o montante total que pelo menos o fundo quer captar é em torno de 150 milhões, tá, pessoal? Aqui eu já grifei alguns pontos importantes. O valor da emissão é de 89,48. Se a gente pegar o relatório gerencial aqui, até vou pegar aqui, em questão de valor, né? A gente vê que está em linha com o valor da patrimonial do fundo. Então, isso já é um ponto positivo, tá? Voltando aqui. E a taxa de distribuição, né? Então, o valor da emissão mais a taxa de distribuição ficaria 89,63. Então, como vocês podem ver, um valor realmente pequeno, tá? De taxa de distribuição, também mais um ponto positivo para o fundo, tá bom? Então, aqui ele fala, né, um pouco em relação ao valor da oferta e o montante mínimo que eles gostariam de captar. E agora sim as datas, tá? Então a data prevista ali para divulgação e a data base até o dia 2/9. O início do período de subscrição seria dia 4/9 e o encerramento, né, do dia 17 e a liquidação no dia 18. Beleza? E aí a partir do dia 19 teria a data de início do direito de subscrição das sobras em montante adicional e o encerramento no dia 25 e a data de liquidação aqui, pelo que eu vejo, dia 27, tá bom? Basicamente seria esse o processo. Aqui a gente vai ver em outros documentos sobre essa oferta, tá? Então, a gente consegue confirmar, né, o preço de emissão 89,48 e a taxa de distribuição de 0,17%. Comparando com outras subscrições, é um valor realmente baixo, tá? 0,15 centavos somente, beleza? E o direito de preferência, proporção, tá? É de 0,6. O que é 0,6? Seria 60%, tá? Ou seja, se você tiver 100 cotas, você teria direito a 60% disso, ou seja, 60 cotas, 60 direitos de subscrição, tá bom? Então, só pegar o número de cotas que você tem e multiplicar por 0,6, que é o valor que daria. Se der um número quebrado, arredonda para baixo, tá bom, pessoal? Aqui nesse outro documento, estão novamente reforçando, né? Terceira emissão, o valor total, montante mínimo, quantidade de cotas, né? Quase 1.700.000. O preço de emissão, 89,48. Taxa de distribuição, 0,15. E o preço de subscrição, 89,63. Aqui mais abaixo a gente consegue ver a destinação dos recursos, tá? Então, os recursos líquidos provenientes da emissão e da oferta serão aplicados pelo fundo de acordo com a política de investimento estabelecida no regulamento, inclusive CRI e cotas de outros FIIs, observada a forma de subscrição e integralização acima descritos. Mas para quem conhece já o SNFF, sabe que é um fundo que ele vai investir quase exclusivamente em fundos imobiliários. Então, apesar de colocar aqui CRI, ele coloca CRI, né, o segmento CRI, só realmente para o fundo investir num caixa até o momento que ele quiser investir em um fundo imobiliário, tá bom? Então, só realmente para concluir e fechar essa questão, tá, pessoal? Então, aqui o último documento para a gente saber as datas certinhos, né, resumindo toda a oferta. Preço de emissão 89,48, custo de distribuição 0,15, subscrição 89,63. Exercício do direito de subscrição, dia 4 até dia 17, tá? Negociação dos direitos. Aqui a gente consegue ver a negociação dos direitos de prevenção da B3 não vai ter data, então não vai ter como comercializar, ok? E o possui período de sobras de subscrição do dia 19 até o dia 25, ok? Agora sim a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o fundo. Aqui eu peguei o último relatório disponível, tá? Aqui eu estou falando do dia 10/9, tá bom? E a gente vai comentar um pouquinho sobre. Então, primeiramente, o fundo tem um lucro acumulado ainda de operações que ele fez de ganho de capital nos meses passados.
Ele tem um dividendo ali de 11,83, tá? E a cota patrimonial de 89, só que o mercado ele fica ali na faixa dos 88, ou seja, ele tem desconto em relação ao valor patrimonial, então já vem um primeiro ponto, né? Será que vale a pena a subscrição, sendo que o preço de mercado está menor do que o valor patrimonial? Lembrando que o preço de subscrição ele está um pouquinho mais caro do que a cota patrimonial, tá bom? Por conta dessa taxa de distribuição. Então aqui a gente olhando um pouquinho mais para baixo, ele fala um pouco sobre, né, a macroeconomia, a questão da curva de juros, que é muito importante, inclusive, se você quiser acompanhar o que está acontecendo no mundo, pega algum relatório gerencial de algum fundo de fundo, tá? Pode ser o RINV, pode ser o SNFF, pode ser vários outros, que eles conseguem dar um parecer bem bacana sobre o que está acontecendo, tá bom? Não é a única forma para você se informar, mas é uma das formas também para você complementar o seu conhecimento no mercado. Né, o desempenho do mercado secundário, a gente consegue ver, né, no mercado secundário a cota do SNFF em julho teve variação negativa, e a gente consegue ver aqui todo o prazo aqui, né, a cotação e o valor patrimonial, lembrando que, como a gente pode ver, a cotação normalmente fica abaixo do valor patrimonial no SNFF, tá? Aqui a gente consegue ver a comparação com o NTNB e FIX. E agora sim, o desempenho patrimonial, lembrando que aqui a gente coloca o rendimento do fundo mais a variação da cota, tá? A gente consegue ver que o fundo consegue ter uma rentabilidade acima do IFIX. Isso é muito interessante, tá? Isso realmente é muito importante, na verdade, para um fundo de fundo, porque o fundo de fundo ele basicamente vai construir uma carteira direcionada para investidores que queiram, obviamente, ter uma diversificação e, ao mesmo tempo, nesse caso do SNFF, consegue ter um resultado acima do valor do principal índice de mercado, que seria o benchmark, né, dos fundos imobiliários, que seria o IFIX. Então, isso é muito bom, pessoal. Acaba cumprindo a função do fundo, tá bom? Não quer dizer que seria uma recomendação para a sua carteira, mas só um adendo aqui. Beleza? Aqui é o alfa, lembrando que alfa seria basicamente o ganho acima do índice de mercado, que seria o IFIX. Então a gente consegue ver aqui, ó, de maio de 21 até maio de 2024, 3 anos, consegue ter um alfa ali em torno de 5 até 6% nesse período, tá? Então basicamente ele ao ano tem uma rentabilidade de IFIX mais 1, mais 2% mais ou menos, tá bom? Aqui ele, claro, vai colocar, né? E tomem cuidado com essas avaliações do próprio fundo, tá? O fundo sempre vai vender a própria casa como a melhor opção de investimento. Então, nessa parte, é importante a gente verificar, né, o que eles esperam, porém, tomar bastante cuidado, tá, pessoal? Resultado contábil. E aqui a gente consegue ver, né, que o ganho de capital é bastante relevante no resultado da receita do mês, tá? Então, ali, por exemplo, no terceiro trimestre, né, em 2023 como um todo também foi bastante relevante. Primeiro trimestre de 2024 foi bastante relevante, né, o resultado. Então, isso é importante porque, dependendo do momento específico, o fundo vai ter resultados um pouco maiores ou um pouco menores, porque o ganho de capital não dá para fazer isso em todo momento, tá? Então, a gente consegue até ver aqui o resultado por fonte. Aqui eu tenho até aproximar um pouquinho mais. Vocês podem ver que todo mês, basicamente, eles conseguem ter um ganho de capital. Só que nos últimos meses, pensando até na questão dos fundos imobiliários como um todo, eles não estão conseguindo ter o mesmo desempenho médio, né, do que antes. Aqui, lembrando, em 2023, início de 2024, a gente teve aquele boom ali dos fundos imobiliários. E agora, para esse cenário de 2024, houve uma piora, né, também na questão de juros. Então, claro que o momento é um pouco difícil de venda. Na verdade, o momento é mais para compra em si de papéis, tá bom? Ou de fundos que comprem papéis. Inclusive, na questão de distribuição, o fundo tem bastante caixa. Né, como vocês podem ver que foram 4, 5 meses ali com resultados muito positivos, muito acima do que a média que eles tinham. E eles colocam até um tracejo ali, resultado médio, né, em torno ali dos 0,80 centavos, 0,80 e pouquinhos, tá? A alocação aqui a gente consegue ver, né, que a maior parte é em fundo de papel e o outro aqui, que é os 28%, que é um vermelhinho mais, a cor de vinho, né? E a gente consegue ver aqui até a própria carteira, lembrando que essa carteira sempre é atrasada, tá? Então essa carteira na verdade é de julho, tá bom? Então tomar um pouco de cuidado, não, vou comprar porque o fundo está comprando, só que essa posição é atrasada, tá, pessoal? Então
não tente seguir essa carteira especificamente, porque assim você vai estar atrasado e provavelmente você vai ter uma rentabilidade pior, tá bom? Mas como vocês podem ver, são posições na RCR, fundo de papel, XPLG, aí o fundo mais de galpão e por aí vai, tá? Mas não são tantos fundos e são fundos mais conhecidos pelo menos, tá? Claro que vai ter algum outro ativo específico, por exemplo, o ONDV, que não é um fundo tão conhecido assim, e tem pouco caixa, na verdade, ou seja, ele vai realmente priorizar o investimento em fundos imobiliários. Aqui a gente consegue ver por segmento, né? Então, papel, industrial e logístico, fundo de fundos, laje corporativos, indústria urbana, shopping, desenvolvimento e por aí vai, tá bom? Aqui os principais movimentações do mês, vendeu o Snell e comprou a Ari 15, tá bom? Basicamente isso, pessoal. Então, só para vocês entenderem então todo o conjunto da oferta, sempre que for subscrever, fique bastante atento na questão principalmente do preço de mercado com o preço de subscrição. Se o preço de subscrição estiver acima do preço de mercado, repense mais de uma vez se faz sentido realmente a participar dessa subscrição, tá bom, pessoal? Mas basicamente é isso. Tomara que tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário sobre essa oferta, o que você acha. Se você acha também que faltou algum conteúdo específico aqui nesse vídeo que eu poderia estar adicionando para vocês, fiquem à vontade, tá bom? E ainda nessa semana sai outro vídeo, outra emissão que está rolando no mercado, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo, pessoal!